Bom dia! Hoje é domingo, dia 18/5 de 2025, um domingo abençoado e extraordinário para você. E nós vamos dar início ao estudo com o tema A Mulher que Ora e o subtema A Oração como Refúgio para a Alma. Cada necessidade tem um antídoto, tem uma fórmula ali para ser seguida, né? E para nossa alma, nada melhor do que a oração. Então, hoje nós vamos iniciar esse estudo, e quem vai trazer esse tema maravilhoso é a Ju Marinato, com você. Amém. Bom dia, bom dia. Domingamos, né? Iniciamos um novo tema. E esse muito interessante, né? A mulher que ora. E o nosso versículo, ele está em 1 Pedro 5:7, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A oração é um refúgio onde a mulher encontra paz e segurança, especialmente em tempos de ansiedade. Quando ela se aproxima de Deus em oração, entrega todas as suas preocupações nas mãos dele, sabendo que ele a ama e cuida da sua vida, essa conexão com Deus não só alivia suas aflições, mas também traz consolo e serenidade, pois ela sente a presença de Deus em sua vida. Ao orar, a mulher fortalece sua fé e desenvolve uma intimidade mais profunda com o Senhor, reconhecendo que Ele cuida de suas necessidades emocionais, físicas e espirituais. Essa prática constante de oração cria uma fortaleza em seu espírito, tornando-a mais resiliente diante das adversidades. O cuidado de Deus se torna algo palpável e a mulher sente-se cuidada e amada pelo seu Pai Celestial. Gente, não existe algo mais confortante e mais direto para nos tratar a não ser a oração. Normalmente se usa o termo assim: já se tentou de tudo, já se fez tudo o que se é necessário, então agora só nos resta orar. Gente, eu já penso ao contrário. Hoje já tenho uma mente transformada em relação a isso. Já fizemos o natural, o sobrenatural com o Senhor. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar e entregar para o Senhor. Independente das circunstâncias, se é saúde, se é no trabalho, se é na família, o nosso primeiro passo é entregar e consagrar ao Senhor. Ao levantarmos, ao abrirmos os nossos olhos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar com o Senhor. E assim, eu tenho criado esse costume, não importa a hora, às vezes é de madrugada, o Espírito Santo te incomoda, eu acordo, olho para um lado, olho para o outro, eu disse, é o Senhor que quer falar comigo, embora. E ora e durmo de novo, de manhã cedinho a gente levanta, faz as nossas orações. Eu já tenho o hábito de sair de casa, assim que dobrar a esquina de casa, começo a minha oração com meu filho. E assim, aqui no domingo, normalmente ou eu ministro no sábado ou eu ministro no domingo, por conta da demanda da semana, né? Eu solicitei as minhas escalas para sábado e domingo. E assim, no domingo que não é a minha ministração, eu me sinto mal quando eu não estou aqui participando, ouvindo quem está ministrando, fazendo a oração ou participando de alguma coisa. Para mim está faltando algo, sabe? Ontem eu até comentei com a Lúcia, eu disse, lá dormir no domingo, eu disse, gente, eu me sinto mal de não participar, de não estar aqui, de ter esse momento, sabe? Essa conexão. É que nem eu sempre falo, Jesus, no domingo, ele tá ali sentadinho de 7 horas da manhã no sofá esperando cada uma vir aqui conversar com ele, conhecer um pouco mais da sua palavra, né? Então, não importa o dia, a hora, o Senhor está aqui, né? Mas, assim, que a gente não tenha o hábito de procurá-lo somente quando precisamos, como se fosse um remédio, né? Mas diariamente a gente tem esse costume, essa intimidade, e isso nos traz clareza e leveza para nossa vida, principalmente quando a gente vai passar por alguma situação desafiadora, né? O que que acontece? Quando a gente tem essa intimidade com o Senhor, não importa o desafio.
a gente sabe que vai vir uma solução, a gente sabe que no final do túnel vai ter uma luz. Claro que o medo, e a ansiedade, elas são normais aparecer, mas quando a gente tem esse aparato, o nosso cérebro ele já se programa. Pera, veio um impacto de uma notícia, a gente se emociona, a gente fica triste, a gente chora, que é normal, né? Mas aí ao mesmo tempo vem, pera, calma, conversa com Jesus, pede um direcionamento, vamos ser práticos, o que precisa ser feito, o que precisa ser realizado, e o milagre é com o Senhor. Aconteceu isso comigo ontem de tarde. Eu tive uma notícia não muito legal em relação à saúde, né? No momento assim eu já fiquei nervosa, o coração acelerou, comecei a chorar, já fiquei ansiosa. Aí depois que passou o susto, eu falei, pera, o que que eu preciso fazer? Preciso marcar um médico. Segunda-feira, hoje não tem como marcar médico, então calma, respira, segunda-feira, vamos ver quanto é, o que que precisa, qual exame precisa ser feito, e Deus cuida de tudo. E de assim, não, o meu recurso é o Senhor, então já estou em oração, já consagrei, Senhor, é tu que cuida, é tu que sara, é tu que restaura, e tudo bem. Em outro tempo, eu teria seguido aflita, nervosa, imaginando mil possibilidades de que possa ser essa situação de saúde, né? Porque se trata de um nódulo, e estaria assim, até agora chorando, né? Não teria conseguido dormir, mas assim, a partir do momento que a gente sabe que a gente tem um Deus que cuida de tudo e que a gente não precisa se desesperar, porque o sobrenatural é com ele, que a gente precisa descansar nele, a gente leva a vida de uma forma mais leve. Não que a gente não vá se preocupar, que a gente não vá ter medo, né? Mas no fundo a gente sabe que a gente pode confiar no Senhor, que ele faz todas as coisas nas nossas vidas, né? Que ele é o nosso refúgio, que ele cuida de nós e que ele nos ama. Então a nossa ansiedade tem que ser lançada sobre ele. Se a gente não lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, a gente vive sobrecarregada, a gente vive angustiada e chega um momento que a gente não dá mais conta. Vai ser um momento que você vai sufocar, literalmente vai te faltar o ar. O que já aconteceu comigo e a Lúcia é testemunha disso. Chegou num nível assim de ansiedade, de medo, de preocupação, que eu não conseguia nem respirar, crise de choro, e foi assim, assustador. Então, a partir do momento que você pera, quem tá comigo? Eu não tô sozinha, quem guerreia por mim? Hoje eu uso isso, o Senhor guerreia por mim. Por que que eu vou estar ansiosa? Por que eu vou estar com medo? Não, não, mas a gente só consegue pensar dessa forma e agir dessa forma a partir de um certo nível de intimidade com o Senhor, porque a gente só consegue confiar em quem a gente conhece. Se você encontrar uma pessoa hoje, a pessoa dizer, ah, eu vou levar tal coisa para ti, eu vou fazer tal coisa para ti, tu não conhece a pessoa, como é que você vai confiar que a pessoa vai fazer algo por você? Ou vai cumprir o que a pessoa está falando? Você não conhece. Diferente de quando você está com alguém que você já conhece. Tipo, se a minha mãe dizer eu vou fazer tal coisa, eu sei que ela vai fazer, porque eu conheço ela. Então, assim, é a mesma coisa com Deus. Se a gente confia no, conhece Ele, tem intimidade, a gente sabe do que Ele é capaz. Dos seus milagres diários aqui. Quantos milagres diários a gente tem recebido? E às vezes aquele que a gente nem percebe, que a gente nem sabe, nem chega a ter conhecimento dos milagres. Mas tem aqueles que a gente abre os olhos e é testemunho, é real, é transformador, é gigantesco. E a gente grita para todo mundo saber os milagres, as maravilhas do Senhor. Então, que a nossa fortaleza seja a oração, que todos os dias nós tenhamos esse momento de intimidade com o Senhor. Como tem até um meme, né? Nós somos as mulheres do pé para trás, que a gente ajoelha o pezinho e fica para trás para conversar com o Senhor. Que a gente tenha esse momento, que a gente busque a sua palavra, não somente aqui, ah, eu já fiz o devocional, já ouvi alguém falando, então tá tudo bem. Não, tira o seu momento, pega a sua Bíblia, vai ler a Bíblia, mulher. Não existe fonte de conhecimento maior do que a gente lê a palavra do Senhor, do que a gente lê um capítulo e ter todo aquele contexto, né? Todo
não somente um versículo isolado, porque às vezes a gente lê um versículo isolado e tem um entendimento, mas quando a gente lê todo um contexto que ele está inserido, e é dessa forma que a gente vai ter essa intimidade com o Senhor, que a gente vai conhecendo, e a gente vai ter esse refúgio para a nossa alma, para a nossa vida, é conhecendo Jesus. E eu tenho aplicado isso literalmente todos os dias, ler pelo menos um ou dois capítulos, para a gente conhecer verdadeiramente Jesus, para a gente ver o que que ele tem instruído para a nossa vida, né? Que não importa o tempo, a Bíblia, ela é super atualizada, é o nosso manual. E somente assim a gente vai conseguir ter essa intimidade com o Senhor, a gente vai poder conseguir confiar e descansar, porque a gente está conhecendo Ele não de ouvir falar, mas de buscá-lo, de encontrá-lo. E é tão bom a gente poder sentir a doce presença do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele cuida de cada detalhe, o Senhor está conosco sempre, mas a gente precisa ser permissiva. A gente tem que buscá-lo não nos momentos somente de angústia, mas no momento de leveza, de alegria. E é incrível. Já aconteceu de ter angústia em nosso coração e eu tentar falar com o Senhor e não conseguir ter uma palavra. Isso me aconteceu essa semana. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo fluir uma oração contigo. Eu não estou conseguindo conversar. Eu já te agradeci por tudo, que eu tenho o meu momento de agradecimento, mas tem uma coisa pesando no meu coração. O que que é, Deus? Então, assim, nem sempre, todo dia a gente vai conseguir fluir uma oração, a gente vai conseguir ter essa intimidade, a gente sentir. E eu fiquei questionando, né, Senhor, por que que eu tô me sentindo assim? Por que que eu não tô sentindo a tua presença? Eu não sei o que que é. Acho que Deus fica olhando. Não, a Juliana não é normal. Como é que ela não tá sentindo minha presença conversando comigo? Mas, assim, foi algo pesado. E tem dias não, que a gente começa a conversar, a gente já começa a sentir a presença e já vem a emoção e a gente chora e a gente clama. Então, todo dia é diferente, é o nosso momento com o Senhor e a gente só vai saber e a gente só vai sentir a gente buscando e orando. Então, que seja o nosso primeiro contato, a nossa primeira obrigação, falar com Jesus, acordou, vamos conversar com o Papai do Céu, vamos dar um bom dia, vamos agradecer pela nossa noite. E ontem mesmo eu comentei, né, sobre a gratidão, ontem à noite, que me pegou muito, né, um vídeo que a gente assistiu, que dizia o seguinte: se amanhã você só amanhecer com o que você agradeceu hoje, né? Com o que você amanheceria amanhã? Gente, isso é muito real. Se depender disso, eu vou amanhecer com tudo, porque todo dia eu agradeço por tudo. Eu vou listando, eu começo a oração, Senhor, obrigado pela noite, pelo novo dia, pela família, pelo lar, pelo transporte, pelo trabalho, pelo alimento. E vou aí, o Henrique, mamãe, precisa falar tudo isso? É muita coisa, eu vou ficar até cansado fazendo essa oração. Eu disse, sim, filha, a gente precisa externar e agradecer absolutamente por tudo. Então, assim, o nosso coração, ele vai sendo moldado à medida que a gente vai se aproximando do Senhor e a gente vai tendo esse entendimento. E naturalmente as nossas orações vão fluindo, né? Uns dias a mais, outros dias a menos, mas que a gente não perca esse momento que ele é tão único, que ele é tão especial, da gente estar falando com o Senhor, né? E sobre a oração também ajuda a enxergar a vida com os olhos da fé. Em vez de se afogar em preocupações, ela aprende a entregar, em vez de tentar controlar tudo, ela se rende. Essa entrega não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que o Deus soberano está à frente de todas as coisas e que, por mais que algo pareça fora do lugar, ele continua no controle. A oração transforma o caos interno em confiança silenciosa. Literalmente, o nosso caos interno, ele é transformado em uma confiança silenciosa. Quando a gente busca ao Senhor em oração, a gente confia e descansa nele. Com o tempo, a mulher que ora desenvolve uma vida de paz e propósito. Ela não depende das circunstâncias para se sentir segura, pois encontrou seu refúgio no Senhor. Sua força não está em si mesma,
mas em quem ela conhece por meio da oração. E quanto mais ela se entrega, mais experimenta o cuidado fiel de Deus em todas as áreas da sua vida. Gente, uma coisa é certa, não é fácil. No meio do caos, dos desafios, a gente acreditar que vai ficar tudo bem ou e descansar. Não é fácil, é desafiador, principalmente para a gente que é acostumada a querer fazer tudo e resolver tudo para ontem, né? Mas a partir do momento que a gente se entrega a esse entendimento, a gente consegue fluir e a gente consegue descansar. De verdade, a gente consegue ter essa leveza. Então, não importa o momento do dia, não importa a situação que você esteja passando, fala, Deus é contigo. Eu não vou tentar na força do meu braço, me dá o direcionamento, me dá um novo passo, o que eu faço? Gente, isso é real, eu faço isso diariamente. Quando eu estou em meio de alguma situação desafiadora, eu falei, Jesus, eu já tentei, eu já li, eu já busquei, eu já liguei, eu não consigo. Me direciona, me dá aí um entendimento, onde é que eu resolvo isso aqui? Gente, às vezes eu fico até conversando com Jesus, que às vezes ele pode pensar que eu sou meio preguiçosa, né? Porque eu falei, Jesus, eu preciso resolver isso aqui, e eu não vou bater cabeça, não, Jesus, me ajuda aí, para onde é que eu vou, o que é que eu faço? Acho que Jesus fica aí, mas agora é tudo eu. Então, assim, às vezes a gente ainda tenta um recurso, tenta de um jeito ou de outro, mas não, já bora, bora, Jesus, vem aqui comigo, me direciona, me mostra onde eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Gente, e fui de verdade. É sobrenatural, né? Esses dias eu tava com problema para funcionar o carro, não tava valendo a chave do carro, né? E eu falei, Henrique, fala com o Papai do Céu para ele ligar o nosso carro, né? Aí o Henrique já foi automaticamente, Papai do Céu, ajuda a mamãe a ligar o carro, porque a mamãe precisa ir para o trabalho, eu preciso ir para a escola. Gente, de verdade, eu meti novamente a chave, leu a chave, eu liguei ele, mamãe, ele já ligou o nosso carro, ele é muito rápido. Mamãe, o Papai do Céu tem muito poder. Eu disse, exatamente. Então, assim, o Henrique já sabe, nos pequenos detalhes, se ele não está conseguindo, ele já vai, Papai do Céu, me ajuda. E é assim, gente, a gente confiar no Senhor, não que ele vai fazer todas as coisas, mas ele vai fazer exatamente o que nós precisamos que ele tem reservado para nossa vida. Às vezes a gente fica insistindo em algo e a gente ganha por insistência, né? Mas que a gente sempre conclua a nossa oração dizendo: Deus, é o que tu tens para mim, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, no teu tempo. E o Senhor vai alinhando, vai direcionando. E quando a gente vê algo que parecia impossível estar acontecendo diante dos nossos olhos, ontem eu conversando com a Dai e chegando a essa conclusão, né, de quantas maravilhas o Senhor tem feito em nossas vidas, como mãe, como esposas, que a gente via algo como tão distante, mas isso tudo é retorno e resposta das nossas orações, é de não bater de frente, é de dizer, Senhor, eis-me aqui, e vem transformando desde o nosso pensar, do nosso agir, e diariamente a gente tem que ter esse entendimento, né? Que nós desejamos algo, mas às vezes não é o que o Senhor tem para a nossa vida. Mas que a partir do momento que a gente entrega na mão dele, que seja conforme o querer dele, no tempo dele, a gente vai sentindo essa paz, né? Essa leveza, e as coisas vão fluindo naturalmente. E quando a gente se dá conta, a gente está vivendo o sobrenatural de Deus na nossa vida, algo está sendo transformado, a gente começa a ver atitudes, ações, comportamentos que antes eram para nossos olhos como humanas impossíveis. Mas quem faz a transformação, quem faz a mudança é Jesus. A gente não muda ninguém, mas Deus ele tem poder para isso. Mas a gente precisa acreditar e lançar sobre ele todos os nossos medos, toda a nossa ansiedade e confiar que o sobrenatural vem. E é isso, meninas. Vamos aproveitar e fazer uma oração neste momento. Pai amado, hoje eu venho a Ti com meu coração aberto, lançando sobre Ti todas as minhas ansiedades. Sei que o Senhor cuida de mim com amor e fidelidade. Ajuda-me a confiar mais, a descansar na Tua presença e a lembrar que eu não estou só, que a minha alma encontre refúgio em Ti todos os dias.
Enche meu coração com a tua paz e renova minha força. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. E aí, como tem lançado a ansiedade de vocês? Vocês aí estão tentando resolver? Já entregaram para o Senhor e disse, Senhor, é no teu tempo, do teu jeito e tá tudo certo. Como é que tem andado essas mentes e esses corações? Bom dia, meninos. Eu estava ouvindo, né, a Ju falar, né, sobre o testemunho. E ontem na célula, nossa célula que funciona no sábado, eu falei assim que a gente conhece um dito popular, pelo menos nós, né, não sei se é essa nova geração, mas como a minha célula é mista, né, eu falei assim, Deus sempre ajuda quem cedo madruga. Aí as pessoas pensam logo que é para pegar, para levantar, para trabalhar, e falam, não, gente, quando ele fala Deus sempre ajuda quem cedo madruga, é referente às primícias do tempo. No primeiro horário que a gente tem, que a gente levanta, é justamente a gente consagrar a Deus. Falar, papai, muito obrigado pelo dia, pela noite, por eu ter acordado, viva, né, por eu estar respirando. E colocar as primícias do nosso tempo para o Senhor. Falei, só que as pessoas, assim, no geral, tem um entendimento que já é para acordar de madrugada e já ir fazendo as coisas, não que não seja, mas a primícia do nosso tempo tem que ser para o Senhor. Né? E eu até comentei com uns rapazes que eu estava conversando com eles, meus sobrinhos, né? Eu falei, e comentei ontem na célula, eu falei, gente, todo dia a gente tem a dádiva da vida, todo dia nós temos oportunidade de agradecer, né? Quantas vezes, assim, a gente acorda e nem lembra do Senhor. Então, uma das coisas, assim, que eu exemplifiquei, que foi bem forte, né? Eu falei, olha, meu pai dormiu e não acordou, né? Então, hoje nós temos o privilégio de acordar e, às vezes, nós esquecemos que tem Deus, como se diz, a maioria pega e já vai logo para o celular. Então, esquece quando tu acordar, esquece o celular, não sei que tenha o despertador que tenha te acordado, vai lá, desliga. Mas esse nosso primeiro tempo, ele tem que ser para o Senhor. Às vezes, ele acorda a gente pela madrugada, né? Eu estava até falando, às vezes eu estou tão cansada que eu saio me puxando para a beirada da cama para eu poder me ajoelhar e digo assim, papai, eu estou tão cansada. Eu falei, mas vai cansada mesmo, porque é o Senhor que renova todas as forças, né? E tem sido assim tempos assim. Eu acredito que todo mundo, cada um de nós tem as suas lutas, né? E nós somos desafiados em muitas áreas da nossa vida. Mas a gente não pode esquecer de quem é que cuida de nós, né? E, e colocar, assim, as nossas aflições, como a gente falou, assim, tem vezes que a gente fica agoniada, mas a gente tem que lembrar que quem é que está cuidando da gente, não que a gente não vá passar por desafios, mas é porque quem tem esse entendimento do Senhor, o fardo fica mais leve, já não fica mais tão pesado assim. E colocar, né, o papai diante de tudo e com certeza ele vai nos ajudar, nos dar o escape, né, nos dar o refrigério para as nossas vidas. Amém? Amém. É importante essa busca, né, logo cedo. E essa fala da Ju do início, né? Nós, às vezes, temos estamos tão acostumados a buscar uma solução de forma muito independente que você apresenta para o Senhor só quando aos seus olhos não tem mais solução. E deveria ser sempre o contrário, que a gente possa confiar no Senhor, que a gente possa entregar primeiramente para Ele. E a partir da palavra que Ele der, a partir do direcionamento que Ele der, as nossas ações elas possam brotar a partir daí. Que com esse direcionamento o resultado é diferente. Quando você está sob uma palavra do Senhor, dentro de uma resolução de algo na sua vida, você se agiganta.
você tem todo o suprimento de energia, de força, de persistência, de resiliência que você necessitar, que você entregou para ele, você está debaixo de uma palavra, e isso faz total diferença na caminhada. Então, quando surgir essa dificuldade, esse desafio, lança logo nos pés do Senhor, ouve o que Ele quer trazer com aquilo, e a partir dali você já traça um plano de ação, o que você precisa fazer. Nada vai cair do céu, a gente sabe disso de forma figurada, mas a partir da direção que o Senhor te der e das tuas ações, somando os dois, com certeza o resultado virá. Amém? Já vamos ultrapassando o nosso horário. Alguém tem algum pedido aqui? Acho que tem 2 no grupo, né? Deixa eu verificar. Nossa oradora não está, mas a gente conduz a oração hoje, sem problemas. Mais algum pedido? Amém. Então, simbora. Ju e da Kelma. Papai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu neste domingo de estarmos aqui, logo cedinho, conectando com o Senhor. Se cada uma está aqui, chegou até esse momento, nós te reconhecemos como um Deus protetor, um Deus que nos cuida, nos guarda, nos livra, nos protege, nos impulsiona, nos corrige também, nos disciplina muitas vezes, quando nós precisamos, mas nós te rendemos toda a graça, Senhor, toda a honra, nós te rendemos o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai. Nós necessitamos do Senhor, nós somos dependentes da Tua graça. Pai, não nos deixe ir se a Tua presença não for conosco. Não nos deixe ir se não estivermos debaixo da Tua direção, porque debaixo da Tua direção é a melhor direção que nós temos, Pai. Todos os passos das nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas nós entregamos a Ti, Pai. Área financeira, área familiar, área emocional, Pai. A área no meio das nossas parentelas, Pai. Tudo nós entregamos nas Tuas mãos. Pai, nós sabemos que nada acontece por um acaso. Não é o porquê, mas é o para que veio aquele desafio. O que eu preciso olhar, para onde eu preciso olhar. Esse olhar para dentro de cura, de libertação, de transformação. Porque muitas vezes nós queremos buscar mudanças, transformação e respostas lá fora. E as respostas estão dentro de nós, Pai. Com a Tua clareza, com o Teu direcionamento, tudo isso vem à tona, Pai. Tudo isso vem e nos fortalece, nos capacita para a gente ampliar o nosso propósito aqui na Terra, para que nós possamos estar dentro desse propósito aqui na Terra de forma mais assertiva, que possa estar progredindo, andando. Porque se a Tua palavra chegou até cada uma de nós, chegou à vida da Ju, chegou à vida da Dona Lucimar, da Jane, da Rose, da Hilda, da Regina, da Deia, da Marisa, é porque tem pessoas que precisam ouvir a Tua palavra através de nós, Pai. E que essa clareza nós possamos ter a cada dia, que o nosso testemunho ele fale por nós, que nós possamos ser um espelho de Cristo aqui na terra, Senhor. Que nós possamos transmitir a doce presença do Espírito Santo através de nós. Que não saia uma palavra das nossas bocas muitas vezes, mas que as pessoas olhem para a gente e digam, existe algo diferente em você, e nós possamos dizer, existe mesmo. É a doce presença do Espírito Santo, ela é inconfundível, ela é diferenciada, ela é transformadora, ela ilumina aonde ela chega, ela traz vida, ela traz positividade, ela traz alegria. Senhor, e não depende do nosso estado, muitas vezes nós estamos passando por desafio, mas como a nossa fé está firmada no Senhor, tudo isso é insignificante, mediante aquilo que o Senhor pode fazer através de nós. E o Senhor nos usa em momentos tão bons, e em outros momentos que nós não estamos tão bem assim.
Nós já entendemos isso, que para que nós possamos ser esses instrumentos teus aqui na terra, basta que a gente tenha, Senhor, entrar no nosso barquinho, que nós possamos ser direcionadas por Ti, Pai. Que haja despertamento, porque muitas vezes a missão que o Senhor nos deu não é com o povo lá fora, Senhor, às vezes é com os de casa, é com os que estão do nosso lado, é o que convive com a gente, primeiramente. E se elas estão aqui é porque elas acordaram, elas despertaram para um novo viver, e elas sabem que através delas o Senhor pode usar para trazer transformação para toda a sua casa, Pai, como uma missão de vida, Pai. Muitas mulheres na história, ao longo da palavra, da Bíblia, e ao longo da história da humanidade, elas não pregaram para grandes multidões, mas elas cuidaram de grandes pregadores que levaram a tua palavra a multidões, que converteu milhões de corações. E a missão delas era só essa, ser uma excelente mãe. E elas entenderam, e elas cumpriram, e através da vida delas o Senhor cumpriu grandes missões aqui na terra, Pai. Que nós possamos ter essa clareza, esse discernimento, todo sentimento de pequenez que muitas vezes o inimigo ele tenta colocar como, você não acrescenta nada para ninguém. Isso é uma mentira do inimigo. Nós estamos aqui para fazer diferença. E nós fazemos diferença, sim, na vida das outras pessoas, na diferença no nosso lar, na nossa casa. Quando nós falamos de forma assertiva, quando nós calamos de forma estratégica, Senhor. Quando nós declaramos a palavra de forma estratégica, como nós propagamos a tua palavra, quando nós, através de uma oração, podemos fazer a diferença na vida de outra pessoa, quando um abraço. Senhor, quantas mulheres muitas vezes chegam e o que elas precisam é de um abraço revestido da presença do Espírito Santo, para trazer vigor, para trazer alegria, para trazer um renovo nas suas vidas, Pai. E nós somos instrumentos do Senhor a esse nível, de através do nosso abraço, nós levarmos o conforto e o consolo que as palavras não levaram. Às vezes que a palavra do Senhor, a Bíblia não trouxe, mas que materializado ali num abraço fez diferença. Que nós possamos ter esse discernimento sobre aquelas pessoas que se aproximam de nós e que muitas vezes só precisam disso, de um aconchego, de um acolhimento ali, Pai. Senhor, eu quero te apresentar também, Pai, o pedido da Ju, nessa hora, que o Senhor possa conceder saúde à sua mãe. Nós repreendemos, Pai, todo espírito de enfermidade, nós declaramos cura, restauração, transformação para a honra e glória do teu nome, Pai. Oh, Deus amado, e que o Senhor dê sabedoria à tua filha, de tudo aquilo que ela vai resolver, da semana de trabalho dela, Pai. Calmaria, tranquilidade e uma excelente conexão com o Espírito Santo. Pai, que a Kelma também seja restaurada a sua saúde. Tira todo o peso da tua filha, Pai, aquilo que tem trazido inquietação para a sua alma, aquilo que tem trazido uma demanda de sobrecarga para o seu corpo. Que tudo possa se alinhar no seu lar, que cada um carregue as responsabilidades que tem que carregar, para que a vida se torne mais leve, mais tranquila. Por trás de um ocupado, um sobrecarregado, sempre tem algum folgado, Pai. E que ela possa ter clareza daquilo que precisa ser ajustado, para que ela tenha essa vida mais leve, mais tranquila, que aproveite o caminho. Que a glória não está na chegada da reta final, não, é no trajeto. Nós já aprendemos isso, Pai. Senhor, que seja um domingo extraordinário na vida das minhas irmãs e na nossa casa também. Nós já te entregamos todas as demandas que surgiram de ontem à noite para cá. E o Senhor está no comando, no controle de tudo. O Senhor sabe tudo que eu preciso executar. E o Senhor vai mandar os recursos, o meio, Pai. É isso, Senhor, que nós te entregamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bora tirar nossa foto.